Eu sou missionário, servo Roberto, pregador do Evangelho, pregador da palavra. Estou aqui para proclamar, para anunciar. Se você gostar, amém. Se você não gostar, amém também. Não estou aqui para agradar homens de carne, mas sim para dar testemunho vivo de Cristo, para dar testemunho vivo da palavra, para dar testemunho do Evangelho, que Cristo ressuscitou, que Cristo está no meio de nós. Ele mandou o seu Espírito Santo, o respaldo do Espírito para nos capacitar, para nos dar essa autoridade, para nos encher, para nós ser o percussor, como João Batista foi percussor, não para fazer milagres e prodígios, mas para anunciar o seu Evangelho, que nós possamos ser profeta para anunciar a palavra, para anunciar a obra verdadeira, o Evangelho humilde e simples, como os apóstolos anunciaram, como os profetas anunciaram, sem distorcendo, sendo obediente, como diz João Batista, que eu diminua e o Evangelho cresça. Eu não sou digno nem de desatar as suas correias, as suas sandálias. Eu batizo vocês com o batismo de conversão, ele batizará você. Eu batizo vocês na água, ele batizará você com o Espírito, com fogo. Esse fogo abrasador que vai dar essa autoridade, que deu essa autoridade ao apóstolo Paulo a pregar, a anunciar o Evangelho. Ele era Saulo, ele perseguia, ele devastava os cristãos primitivos, ele perseguia, meu irmão. Passou a ter um encontro com o Senhor e passou a ser, sim, de perseguidor a ser perseguido, porque tomou posse, teve um encontro poderosamente com o Senhor, com Jesus Cristo, e foi batizado com esse Espírito Santo, com fogo. O Evangelho não feito por homens, por mãos humanas, mas sim o Evangelho que veio de Cristo, pregado por Cristo. Se você ler Mateus, João, Lucas, Evangelhos, esse é o Evangelho verdadeiro. Preste atenção como funciona o Evangelho naquela época e você vai ler os Evangelhos, vai ver, hoje em dia não está assim. Está essas baboseiras de crenças de homens, não crenças espirituais, não sabedoria espirituais, mas Evangelho feita por homens. Não o Evangelho vinda do Espírito Santo. O Evangelho hoje em dia que estão pregando essa nação é o Evangelho que interesse de milagres, de prodígio, de carro, de mansão, de prédio, de feitiçaria religiosa. É hoje em dia, meu irmão, nesse século 2016. Quero pregar aqui o verdadeiro Evangelho que o apóstolo Paulo vai nos ensinar agora. Gálatas 1, versículo 6 em diante, vai dizer assim, meu irmão: fico admirado de que vocês, para seguirem outro Evangelho, tenham abandonado tão depressa aquele que o chamou, mediante a graça de Cristo. Não existe outro Evangelho, no entanto, alguns estão deixando vocês confusos, querendo distorcer o Evangelho de Cristo. Quer dizer que o apóstolo Paulo já está repreendendo aquele Evangelho falso que aquelas pessoas estavam anunciando. Essa geração hoje em dia deixaram o verdadeiro Evangelho para seguir outro Evangelho diferente, outro Evangelho radical, outro Evangelho que está agradando o homem, não está agradando o Evangelho, não está agradando a Jesus Cristo. O Evangelho está agradando o homem, meu irmão. Seja como Jeremias, proclame, anuncia, seja denunciador desse Evangelho falso, meu irmão. O apóstolo Paulo já está denunciando, deixar o Evangelho ensinado a vocês, o Jesus Cristo ensinou através dos apóstolos. Vocês estão deixando esse Evangelho verdadeiro e buscando outro Evangelho que não é ensinado, que não é o Evangelho verdadeiro de Cristo, meu irmão. Ao que o apóstolo Paulo vai dizer: maldito seja aquele que anunciar a você outro Evangelho, ainda que esteja nós mesmos ou algum anjo do céu, como já disse antes. Repito, agora, maldito seja quem lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que vos receberam. Essa geração hoje em dia estão anunciando um Evangelho diferente, o Evangelho, meu irmão, que não é radical, um Evangelho que não segue corretamente a palavra, é um Evangelho de divisão, é um Evangelho de contenda, é um Evangelho de prosperidade, é o Evangelho campanha de prosperidade, é o Evangelho da rosa ungida, é o Evangelho do sabonete mágico, é o Evangelho de Manassés. Meu irmão, que Evangelho é esse que a Bíblia não fala, meu irmão? O Evangelho fala do Evangelho verdadeiro que foi ensinado por Cristo e passado aos apóstolos. É desse Evangelho que o apóstolo Paulo está falando, não um Evangelho diferente, nem vindo por homens, meu irmão. Nem anjo pode pregar um Evangelho diferente, ensinado por Cristo, meu irmão. Vai dizer que, como já disse antes, repito, maldito seja aquele que anunciar outro Evangelho diferente.
que não vem de Cristo, meu irmão. A gente tem que anunciar o evangelho que foi ensinado lá em Mateus, em Marcos, em João, em Lucas, o evangelho de Atos dos Apóstolos. Vira o percurso, a percorrida dos Atos dos Apóstolos, anunciando o evangelho verdadeiro. Atos dos Apóstolos 2, veio o Espírito Santo, encheu ele com a palavra, encheu ele do evangelho, encheu ele da autoridade, não ensinada por homens, mas o evangelho que Jesus Cristo prometeu. Alguns dias derramarei o meu Espírito Santo e serei minhas testemunhas. É esse evangelho que está falando, não é evangelho de homens, não doutrinas diferentes, meu irmão. São nesse século 21, século 21, 2016, vê o evangelho que está pregando, esse evangelho que o apóstolo Paulo está falando aqui, é evangelho diferente, meu irmão. Não é evangelho radical, meu irmão. É um evangelho de divisão, porque se você vê as cartas esse apóstolo Paulo vai dizer, Coríntios 1, versículo 10, não tereis divisões em nosso meio. Já tem divisão nessa geração. É um evangelho diferente, meu irmão. Evangelho fundado por homem, por Martinho Lutero, por Calvino, meu irmão. Essa reforma protestante é um evangelho diferente. Não é esse evangelho aqui, da unidade. Esse evangelho que o apóstolo Paulo prega é um evangelho da unidade. Pode ler Coríntios 1, versículo 10, vai ver Coríntios. Maldito aquele que pregar um evangelho diferente, que não está mediando a palavra do Senhor, meu irmão. Procura ver, medite, pesquisa na rede social, meu irmão. É evangelho de milagre de Manassés, é evangelho de cura, libertação, você tem que dar tanto. É o sabonete ungido, é nesse ungido. Meu irmão, que evangelho é esse? Que evangelho que estamos pregando? Que evangelho que estamos buscando? Que evangelho é esse evangelho? Corretamente, o apóstolo Paulo está dizendo, meu irmão. Que evangelho é esse? É evangelho que não está agradando ao Senhor, está agradando a carne, está agradando ao ser humano, meu irmão. Você tem que pegar o evangelho espiritual, o evangelho vindo através do Espírito Santo, meu irmão. Olá, bala, Exura, receba esse evangelho verdadeiro. Para de pregar esse evangelho falso a essa nação, esse evangelho que não estão agradando, que estão se corrompendo, que estão criando divisão, que estão criando corrupção dentro da igreja, corrupção, meu irmão, de dinheiro, prosperidade falsa, meu irmão, de profecia falsa, meu irmão, adivinhações, meu irmão. O evangelho de hoje em dia, o evangelho é esse, meu irmão, minha irmã. É o evangelho que simpatia de adivinhações, meu irmão. Você tem que pegar o evangelho verdadeiro, como Atos dos Apóstolos pregaram, como o apóstolo Paulo pregava, denunciava. Anunciar, meu irmão, o evangelho, meu irmão, a toda criatura. Anunciar, meu irmão, ou seja, um profeta verdadeiramente para anunciar o verdadeiro evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo, que passaram pelos Atos dos Apóstolos, e aí em geração, meu irmão. Temos que buscar esse verdadeiro evangelho, meu irmão. Quero pedir desculpa por esses barulhos aí fora, porque o mundo está se corrompendo, é muito barulho, essas músicas mudando, essas músicas falsas, essas doutrinas falsas dos anjos, que não são da luz, são os anjos das trevas, os anjos da perdição, meu irmão. Porque Deus enviou o seu Filho único, não para julgar o mundo, mas para ser salvo. Eles rejeitaram a luz, preferiram as trevas. Essa doutrina falsa, meu irmão, é a doutrina das potestades. Temos que buscar a doutrina verdadeira, a vinda de Cristo, mediando corretamente Mateus, Marcos, Lucas, evangelho que vai dar testemunho vivo de Jesus Cristo, como Jesus Cristo se comportava, desde João Batista, seu precursor, que João Batista pregava, anunciava, denunciava as irregularidades, anunciava Cristo, a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Eu batizo vocês com a água, um batismo de conversão, um batismo de arrependimento, mas ele sim irá batizar você com fogo, com o Espírito Santo. Receba, peça Espírito Santo, meu irmão, na sua vida. Eu não estou aqui para agradar você, meu irmão, eu estou aqui para agradar homens, nem mulher, para agradar o Espírito Santo. Tem que denunciar mesmo essas safadezas, essas pecunias, meu irmão, essas doutrinas falsas que não estão vindo do evangelho verdadeiro, meu irmão. Denuncia, meu irmão, essas irregularidades, patifaria, essas safadezas, essas divisões, meu irmão, religiosas, interesse próprio com dinheiro, meu irmão. Eles estão todos ricos, esses pastores, esses profetas que anunciam o evangelho feito por homens
Presta atenção, meu irmão, como João Batista andava, como Jesus Cristo andava, como Jesus Cristo pregava, como os apóstolos pregavam, meu irmão. De graça recebeu, de graça dá o ei, meu irmão. Não cobra para anunciar o Evangelho. Foi de graça, meu irmão. Milagres e prodígios é de graça. Vê lá em Mateus, em Marcos, em João, os milagres que Jesus Cristo fazia, ele cobrava alguma coisa, meu irmão. As curas, as libertações, meu irmão. Essa geração cobra, meu irmão. Esse evangelho de hoje cobra. Esse evangelho que não estão verdadeiramente com o respaldo da palavra. Cristo Jesus, é a palavra do Senhor. E Joel profetizou, jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciões sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Esse não é o evangelho que Joel 3 profetizou, não. É um evangelho verdadeiro, vindo com respaldo, ensinamento de Jesus Cristo, ensinamento não de homens, mas ensinamento de Deus vivo, de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Esse é o evangelho verdadeiro, não criado por